Dois russos foram presos acusados de serem donos da Z Library, que é um site que estava em operação desde 2009 e que permitia que as pessoas baixassem livros de graça. Livros, artigos acadêmicos, e o conteúdo era disponibilizado pelos próprios usuários. As pessoas podiam fazer upload desses arquivos e compartilhar esses livros com as outras pessoas. Da mesma forma que funciona o sistema de torrent para compartilhamento de vídeos de forma ilegal. Então vamos comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, a gente tem aqui o despacho oficial da prisão desses dois russos pelo Departamento de Justiça americano. E essas duas pessoas, elas moravam na Argentina e foram presas agora no mês de novembro de 2022, em uma parceria entre a polícia americana e a polícia argentina, porque apesar deles serem russos, eles estavam residindo na Argentina. E, sei lá, o FBI, a polícia americana, conseguiu rastrear eles e prender esses dois indivíduos. Então a Z Library, que era essa plataforma para conseguir baixar livros de graça, já era. Provavelmente vai deixar de existir, agora que os seus criadores foram presos. Só que esse caso aqui me lembra muito um caso que aconteceu alguns anos atrás, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é o caso Aaron Swartz. Esse cara aqui, ele morreu com 26 anos, vítima de suicídio. E a gente pode dizer que o que levou ele ao suicídio foi um processo que ele estava sofrendo, porque em 2011 ele foi preso pela polícia do MIT por ter invadido os servidores da universidade, ter pego artigos acadêmicos e livros e ter disponibilizado isso na internet. Então ele foi preso, ia ter que pagar uma multa de $1 milhão e cumprir 35 anos de prisão. Então quando veio essa acusação pra ele resolveu cometer suicídio. Isso gerou toda uma discussão sobre o quão pesada foi essa pena que deram pra ele, já que no fundo ele só tava, sei lá, disseminando conhecimento, disseminando artigos acadêmicos da universidade e permitindo que as pessoas tivessem acesso a isso de graça, em vez de ter que pagar pra conseguir ter acesso a esse tipo de conteúdo. E que cá entre nós, você pagar pra ter acesso a um artigo acadêmico é uma coisa meio absurda. Ok, a gente entende que a gente vive num sistema capitalista e que todo mundo tem que ser recompensado pelos seus esforços, mas é um artigo acadêmico, é um conhecimento. Por mais que o que o cara fez de invadir o servidor da universidade e roubar esses arquivos seja algo condenável, mas tu obrigar alguém a pagar $1 milhão e ser preso por 35 anos é um pouco demais. E o Aaron Swartz, que tá aqui nessa imagem, ele fazia parte de uma comunidade bem forte de startups. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue ver aqui embaixo o Justin Cam, que foi o criador do Justin TV e que mais tarde virou o Twitch. Esse outro cara aqui do lado dele é o Sam Altman, que depois criou o OpenAI, que é uma das melhores empresas de inteligência artificial hoje em dia, que criou o DALL-E, o GPT-3 e vários outros algoritmos. Aqui na direita a gente também tem o Paul Graham, que é o criador do Y Combinator, que é esse grupo que concentrava jovens para a criação de startups e que investiu em várias empresas de tecnologia nos últimos anos. E também aqui na esquerda a gente tem o Alexis Ohanian, que foi um dos criadores do Reddit, junto com o Aaron Swartz, e que hoje em dia é casado com a Serena Williams, que é jogadora de tênis. Então o Aaron Swartz era um jovem prodígio que defendia a cultura livre e tinha uma visão mais anarquista do mundo, e que acabou sendo preso e virou uma vítima do suicídio, devido a essa forte condenação que ele sofreu. E muito provavelmente esses dois russos que foram presos na Argentina e que eram donos do Z Library, provavelmente tinham os mesmos ideais, porque eles não ganhavam nenhum dinheiro em manter esse site funcionando. O grande objetivo era fazer com que as pessoas conseguissem baixar livros e ter acesso a esses conteúdos sem ter que pagar. Muito parecido com os próprios donos do The Pirate Bay, que foram perseguidos aí por muitos anos por terem criado o site. E assim, a gente entende, né, que os autores de livros eles precisam ser recompensados pelo esforço que eles tiveram para escrever aquilo e que as editoras têm todo um esforço para fazer esses livros. É claro que todo mundo tem que ser recompensado pelo seu trabalho e de que a pirataria afeta isso. Só que quantas pessoas usavam esse Z Library? Com certeza uma parte muito pequena da população. Então quantos 0,% que essa Z Library estaria tirando da mão dos autores ou das editoras? Provavelmente um valor muito baixo. Essa é a grande verdade. E até se a gente colocar na balança do que é melhor para a sociedade, só que fornecer acesso ao conhecimento, a possibilidade das pessoas terem acesso a livros, não acaba trazendo um bem-estar para a sociedade do que dar 0, alguma coisa por cento a mais de lucro para os autores e para as editoras? Então quando a gente para pensar sobre esse tipo de assunto, é algo que está numa zona cinzenta da ética. Óbvio que pirataria não é uma coisa legal, né? Mas até que ponto você piratear livros é algo tão prejudicial para a sociedade? Será que a sociedade não evolui com a pirataria de livros? Tá aí um bom tema para ser estudado mais profundamente. Mas enfim, no comentário aqui dessa notícia no Hacker News, esse cara aqui, que aparentemente é brasileiro pelo comentário que ele fez, o usuário PHP is a trash, PHP é um lixo,
E eu já discordo do teu nick, porque apesar de PHP realmente ser uma linguagem aí que a galera não gosta mais, grande parte da internet foi construída com PHP. Mas eu entendo o teu ponto de vista em relação à linguagem. Tem muita gente que odeia PHP. Mas enfim. E esse cara aqui comenta que ele e alguns colegas provavelmente vão ser muito afetados com o fim da Z-Library, porque muita gente aqui no Brasil não tem dinheiro pra gastar com livros e que apesar das pessoas poderem ir em, sei lá, bibliotecas, isso acaba sendo muito caro porque tem que pagar ônibus e Uber, e que ele é um estudante de direito e que muitos livros de direito são muito caros, e que desde quando ele descobriu esse site, o Z-Library, ele tinha acesso a vários livros que ele precisava. E ele termina aqui o comentário dele falando uma coisa bem interessante, de que ele não concorda com o fato de que a gente tem que pagar para ter conhecimento, que é como se caso a gente não tenha dinheiro, a gente não pode ter conhecimento. E essa é uma questão realmente importante. Será que o mundo vai estar muito mais protegido agora que os criminosos donos do Z-Library estão presos? Ou será que o mundo vai ficar mais burro agora que as pessoas não vão mais ter acesso a livros de graça na internet? Será que os autores e as editoras vão ganhar muito mais dinheiro agora que esse site saiu do ar? Ou esse site no fundo só estava resolvendo um problema de informação assimétrica, de que em muitos casos você acaba nem encontrando os livros que você precisa nas livrarias, ou simplesmente porque o sistema de venda de e-books é horrível, e até fazendo uma ponte com esses sistemas de streaming é uma grande piada, né? Hoje em dia você tem que assinar o Disney Plus, o Netflix, o Amazon Prime, o Apple TV, o Hulu, o HBO Max, e sem falar no Twitch Prime, no YouTube Premium, você tem que ter um monte de assinatura para conseguir assistir as séries que você quer. Então muita gente acaba pirateando não porque não tem dinheiro para pagar ou porque não quer realmente pagar para assistir a série, mas porque a experiência de usuário é horrível. Para assistir uma meia dúzia de séries que são realmente boas, você precisa ter um monte de assinatura desses sistemas. Então sei lá, em vez de a gente estar aí prendendo ativista de livro, essas editoras e essas empresas deveriam estar perdendo tempo melhorando a experiência do usuário, fazendo com que o ato de comprar um livro fosse muito mais simples, muito mais prazeroso do que ter que acessar um site extremamente esquisito e baixar um arquivo desconhecido na internet. Essa é a grande verdade.